E no vídeo de hoje eu faço uma comparação entre Divo 11 e UTLL 11, índice de dividendos versus o índice de utilidade pública, com a amostra desde 2005 e finalizando essa amostra dia 24 de agosto de 2026. Comentário comparativo para você que quer alocar em um e outro, ou até em ambos, por que não? O disclaimer está na tela, eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Pessoal, esse vídeo vai ao ar no Clube dos Dividendos e no Clube do ETF, principalmente no Clube do ETF, que foi sugerido nos comentários dos últimos vídeos essa comparação. Eu vou percorrer aqui utilizando o site do ETF1, rentabilidade cheia, que é o que vocês estão vendo aqui, um único aporte lá em 2005, que é a base da minha análise, é o início do contexto, Divo versus UTLL11, eu peguei os índices de referência, e Div versus UTIL, tá? E já incluí o 0,50 de custo anual, tanto de um ETF como de outro. A taxa de administração é 0,50. Então, o que vocês estão vendo aqui e vão ver ao longo de todo o vídeo vai ser essa taxa já inclusa. A plataforma é o ETF1. Vamos olhar para as janelas de retorno, vamos olhar para o retorno absoluto e o comentário sobre asset allocation. E aí, vale a pena ter os dois? Nós começamos, pessoal, com o retorno absoluto. 2005 para cá, quem levou a melhor já contabilizado 0,50 de custo, porque os dois ETFs têm a mesma taxa de administração. Quem levou a melhor foi o TLL11. Tá? O TLL11 subiu 1.433%, 34% praticamente. O Divo subiu 1.296%. E aí nós temos IMAB e CDI logo na sequência, o IMAB com 970, o CDI com 670. Então, essa primeira informação diz o seguinte: o índice de utilidade pública você vai ter um retorno estatisticamente maior se porventura considerar que o retrovisor vai ser um bom ponderador ali de quanto que você vai ter de retorno no futuro. Lembrando que retorno passado não quer dizer rentabilidade futura, mas é um bom indicativo de volatilidade, é um bom indicativo do que esse produto financeiro pode lhe entregar de retorno. Utilidade pública é o azul aqui nesse gráfico. E a gente percebe, pessoal, já vou caminhar aqui para as janelas, né, de retorno, a gente percebe que com certa consistência a linha azul esteve acima da linha vermelha. O que eu vou trazer para vocês é que muito provavelmente o índice de dividendos ele é menos volátil do que o índice de utilidade pública. Tá? Quando cai, cai menos, quando sobe, sobe menos, como mostra aqui. Talvez se você estiver buscando menos volatilidade, o índice de dividendos, até pela composição da carteira, ter mais ações lá, são 50 ações contra 20, 20 e pouquinhos do índice de utilidade pública, você no Divo 11 vai ter menor vol. Quem não gosta muito de ter dor de estômago, tá? O índice de dividendos frente o índice de utilidade pública tende a ser menos volátil. Essa informação eu já chego nela logo logo. Mas antes, a gente viu a rentabilidade absoluta. Se eu tivesse aportado em 2005 em um e em outro, ambos teriam batido renda fixa, porém a utilidade pública foi melhor. Legal. Agora, a gente vai olhar em janelas. O que esse gráfico feioso aí mostra pra gente, pessoal? Quando eu passar o mouse neste gráfico, ele vai ter a segmentação mensal. Janeiro, fevereiro, dezembro, lá, lá, lá. Beleza. Essa segmentação mensal pode ser customizada aqui em cima em janelas móveis. Ou seja, cada mês que eu passar o mouse, eu vou estar identificando o aporte de 12 meses atrás, um ano, ou o aporte de 3 anos, ou o aporte de 5, aporte de 10, aporte de 15 e aporte de 20. Então agora a gente sai daquela rentabilidade fechada, aportei lá em 2005, segurei até 2026, para aportes em janelas específicas. Tá? Eu vou começar com um ano. E aí a cada passada de mouse aqui nesse gráfico, eu vou ter acesso a janeiro e dezembro de cada ano específico. Por exemplo, nessa amostra específica que eu acabei clicando e vou dar o zoom para vocês, tá? Essa amostra mostra o retorno de agosto de 2014. Em uma janela de um ano, o que a gente tem que fazer ao analisar esse gráfico? Subtrair um ano. Então, agosto de 2013, aportei. Segurei até agosto de 2014, o TIL me rendeu 30%, Divo 22,5%, IMAB 14,9%, IMAB 5 12,6% e o CDI 10%. Legal. Essas aqui são as janelas de um ano. E eu posso depois olhar para janelas de 3 anos, janelas de 5 e por aí vai.
Para resumir o nosso trabalho, esse vídeo não ficar muito longo e eu percorrer de janeiro a dezembro de cada ano para ver a janela, aqui embaixo, pessoal, nós temos o resumo, tá? Das janelas estudadas e sempre a gente vai olhar para o ativo da coluna, da linha, batendo o ativo da coluna. É assim que a gente mostra, assim que a gente vê quem vence o jogo mais ou menos, tá? O Divo 11, quando disputado em janelas de um ano com o TLL 11, a disputa aqui, pessoal, é bem interessante. Lembrando que cada célula mostra quantas vezes o portfólio da linha superou o portfólio da coluna. Ou seja, quantas vezes o UTIL superou o Divo 11, é o que a gente tem aqui. Então, em janelas de um ano, utilidade pública superou 57% das vezes, foram 136 janelas de 2005 para cá. Então, em janelas de curtíssimo prazo, um ano, o TIL foi melhor, corroborando com o retorno total do gráfico anterior. O CDI venceu o Divo em 62% das janelas de um ano, e o IMAB 5 em 61%, o IMAB em 64%. Ou seja, em janelas de um ano, nós temos o Divo, pessoal, apanhando de todo mundo, tá? O Divo não é melhor do que ninguém no curtíssimo prazo, pelo menos ninguém dos comparáveis nesse vídeo de hoje. Renda fixa e utilidade pública. Quando a gente vai para o UTIL, tá? Ele vence, tá? O Divo, como nós vimos, em 57% das vezes. Ele vence, o CDI, me perdoe, venceu ele em 55% das vezes. O IMAB 5 em 50% e o IMAB em 55%. Ou seja, o UTIL também não é bem-vindo no curtíssimo prazo, frente renda fixa, ele é tete a tete com o IMAB 5, mas perde 55% das vezes para o CDI e 55% das vezes para o IMAB. Ganha do Divo 11. Então, um trade curto ali de um ano, o UTIL tende a te dar um retorno maior do que o Divo, tá? Só que ambos, no curtíssimo prazo, em janelas de um ano, não são bons investimentos frente à renda fixa, que tem muito menos volatilidade, tá? E vai entregar mais retorno. Então, em um ano, pessoal, aquela velha máxima, vou correr mais risco para ter mais retorno, cai por terra. Você vai ter essa velha máxima se você alongar para 5, 10, 15 anos. Mais risco, mais retorno. Mas no curtíssimo prazo, não. Essa velha máxima não funciona. Agora, vamos alongar de um ano para uma janela que já começa a entrar para o holder. Uma janela de 5 anos. Vamos alongar para janelas de 5 anos. Tá? E aí vamos fazer esse comparativo de novo. Aportei, segurei por 5 anos, fecha a janela, fecha o retorno. Aportei, segurei por 5 anos, fecha a janela, fecha o retorno. Vamos lá. Utilidade pública versus o UTIL. Pessoal, o UTIL em janelas de 5 anos, ele perde, tá? Para o índice de dividendos. Tá? O índice de dividendos, ele ganha nesse momento do UTIL. Então, em janelas de curto prazo, o UTIL é um cavalo de corrida frente ao Divo. Em janelas de 5 anos, o Divo ele é mais interessante, vence mais vezes do que a utilidade pública. Em 58% das vezes, em janelas de 5 anos, o Divo ganha do UTIL. Então, em ciclos de commodities, né? Geralmente a gente tem ali ciclos de commodities entre 3 a 5 anos. Vamos colocar aqui um pouquinho de bom senso, e não é um dado que tem fundamento por artigos, sou eu aqui fazendo um chutômetro. Por causa do fato do Divo estar conectado e alocar muitas das vezes em commodities, também porque os ciclos de commodities acabam elevando as ações de commodities, os dividendos, e aí elas acabam entrando com um peso bem relevante no Divo, no índice de dividendos. A mesma coisa vale para o NSDV. Esse ciclo de commodities, junto com os dividendos, os preços sobem também. E aí o Divo consegue ter mais resiliência nas quedas, devido a essas commodities, tá? E maior retorno, mais estabilidade para um maior retorno. Logo, pessoal, o Divo, em janelas de commodities, 3 a 5 anos, é um retorno maior do que utilidade pública. Então aqui, para um perfil de investidor, aquele cara mais macro, mais tático, aquele cara tático, não necessariamente holder, que vai querer alocar para 5 anos numa tese de valor, vale mais a pena alocar numa tese de utilidade pública, do índice de dividendos.
do que de utilidade pública. Utilidade pública, você necessariamente vai apostar em uma tese de corte de juros ou vai apostar numa tese porventura, como a atual, e é o principal motivo pelo qual eu estou taticamente no útil, que é o lance da inteligência artificial, data centers, necessidade louca de oferta de energia. Mas na estatística, nos últimos 20 anos, pelo menos, 2005 para cá, índice de dividendos em janelas de 5 anos bate o índice de utilidade pública. Ponto final. Tá? Em janelas de 5 anos, os dois vencem a renda fixa. Tá? Me perdoe. Não necessariamente os dois vencem a renda fixa, não. Em janelas de 5 anos, me perdoe, informação correta para vocês. Tanto o índice de dividendos como o índice de utilidade pública, pessoal, em janelas de 5 anos, eles perdem para o CDI, perdem para o IMAB, perdem para o IMAB5. Tá? Que é bem importante. Em janelas de 5 anos, na Nanina não, a gente tem a renda fixa batendo os dois. Então, pera lá. Pô, Brunão falou que é tático no utilidade pública frente o Divo 11 por causa da inteligência artificial e essa tese de demanda energética. Porém, esse dado aqui põe o Brunão na sarjeta, porque, poxa, a gente tem um super juro real, a gente tem um super... O IMAB tá fraco, mas um super CDI. Talvez o IMAB fique forte para os próximos anos, mas o CDI tá cavalar nos últimos anos, 2020 para cá, 2022 para cá, para ser específico. E, bem, na estatística aqui, de janela de 5 anos, bate tanto o TIL como no o Divo 11. Aliás, batem com números robustos, tá? O Divo 11 ainda tenta chegar perto do IPCA+, aqui do IMAB, em janelas de 5 anos, 55%, 56%, tá quase pau a pau, mas o índice de dividendos ele toma pancada, tanto do IMAB 5 como do IMAB, como também do CDI. Aliás, o CDI ele apanha até mais, quase 70%. Então, em janelas de 5 anos, pessoal, vamos lá. Você quer ser um trader tático, né, um alocador tático, que nem eu sou, você tem que ter uma consciência técnica, minha opinião. Tá? Você saber de gráfico, ter alvos específicos. Não queira só comprar e segurar pela janela inteira. Não, você tem que fazer algumas compras e vendas. Tá? Aí sim. Aí tanto o Divo como o TIL, interessante nesse caso aqui, mostra que o Divo estatisticamente vai ser melhor. Tá? Eu estou no utilidade pública, pessoal, por causa de um tema específico. Tá? Esse tema sendo inteligência artificial. Mais nada, tá? Ponto final. E eu sou bem técnico. Sei aonde vou vender, sei aonde vou comprar mais. Quem é membro aqui do Clube do ETF e também do Clube dos Dividendos acaba sabendo os pontos específicos ali, porque eu posto gráficos na área de membros ou posto vídeos específicos para vocês, membros. Ponto. Tá? Agora, segurar, a estatística fala, comprar e segurar por 5 anos, fica na renda fixa. Agora, vamos lá. Vamos ser um pouco mais pertinente. 10 anos. 10 anos, pessoal. Vamos lá, as estatísticas. Opa, aqui, 10 anos, o Divo, pessoal, arrebenta. Arrebenta. Tá? O Divo arrebenta. Deixa eu ver se eu tô mostrar quantas vezes o portfólio da linha, tá? Portfólio da linha superou o portfólio da coluna. Então, estava comentando errado aqui. O portfólio da linha superou o portfólio da coluna. Agora sim. Em janelas de 10 anos, tá? Aí o mundo muda um pouquinho, tá? O Divo 11, ele apanha feio do TIL, tá? O Divo 11, ele somente venceu o TIL 19% das vezes em 25 janelas de 10 anos, tá? O Divo bate o CDI, o Divo apanha feio do IMAB, 5. O Divo apanha feio do IMAB. Então aqui, pessoal, é realmente chama atenção, para se dizer o mínimo. Tá? Enquanto que utilidade pública, ele bate em todo mundo. Tá? Ele praticamente aqui bate em todo mundo. Tá? Bate no Divo, bate no CDI, bate no IMAB5 e bate no IMAB. Tá? É uma informação que eu até vou dar um double check nesse exato momento para vocês. Agora sim, fazendo um double check, pessoal, agora eu peguei no mesmo site do ETF1, talvez ali por ter vários comparados, o site
pode ter oscilação de dado, tá? Agora eu peguei somente o Divo 11. Então comparei o Divo 11, preferi colocar também na amostra o índice de referência, tá? Então os dados vão de janeiro de 2003 a agosto de 2026. Então, para esse comparativo do Divo 11, eu consegui, devido ao índice de utilidade pública ter sido criado em 2005, quando eu uso somente o Divo 11 para fazer comparativo com benchmarks, CDI, IMAB5 e IMAB, eu consigo vir 2 anos para trás, 2003. Legal? E de 2003 para cá, o Divo 11 ele ganha do CDI, tá? Em janelas de 10 anos, mas ele apanha, de fato apanha, tanto do IMAB quanto do IMAB5. A gente pode crer que no início dos anos 2000, tá? Principalmente ali 2003, 2004, 2005, talvez 2006, a vida do índice de dividendos não foi muito fácil frente à inflação, porque a inflação era bem alta, né, no pós-plano real ali. Tá? Os juros também era bem alto. Então, a ver. Tá? Mas o índice de dividendos, ele apanha e apanha feio. Tá? Ele apanha e apanha feio para inflação longa. Eu vou agora dar um pause e comparar somente utilidade pública para a gente bater os dados. Agora, somente utilidade pública. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Uma checagem dupla no site, porque também não dá para engolir tudo que o site acaba cuspindo, porque, às vezes dá erro mesmo. Então, eu comparei o TIL, Divo, IMAB, CDI, IMAB5. Agora só o TIL versus renda fixa, só Divo versus renda fixa. O TIL versus renda fixa, pessoal, vamos lá. Dá um pau no CDI, briga tete a tete com o IMAB e briga tete a tete e ganha, né? Com certa facilidade do IMAB5. Faz mais sentido? Faz. Tá? Porque agora, no longo prazo, o que o Divo 11 tem de vantagem de abraçar, de certa maneira, os ciclos de commodities, coisa que o utilidade pública não abraça commodity, tá? Pelo menos não a que a gente exporta. Abraça água, abraça a distribuição de gás, mas a gente não tem nenhuma grande distribuidora de exportação de gás natural e tampouco nenhuma exportadora de água por enquanto e tampouco energia, tá bom? Então o TIL ele é mais resiliente porque todo o seu portfólio é IPCA mais margem. As empresas fazem reajustes por IPCA mais margem. E o IMAB não deixa de ser também guiado por IPCA, guiado por inflação, obviamente, qualquer que seja o seu IMAB, IMAB5, IMAB5+. Portanto, no longo prazo, utilidade pública, UTLL11, pessoal, é basicamente um IPCA mais margem, só que com volatilidade de renda variável. O Divo tem volatilidade de 20%, 25%. O IMAB, o utilidade pública, pessoal, você sobe para 30, 30 e pouquinho. Tá? Enquanto que as rendas fixas, no máximo, você vai ter uma vol ali, sei lá, de 10%. Então, é muito importante. E aqui era um paradigma que eu tinha, que eu estou compartilhando com vocês. Quando eu invisto no TLL11, eu pensava comigo, né? Para fazer uma casadinha de renda fixa, eu deveria ir para letras financeiras. Porque as empresas aqui são IPCA+, e para ter renda fixa com diversificação de indexador, vamos, em vez de ir para um ETF de debentures, por exemplo, ou um ETF B5P2, ou IMAB11, que seja, vale N5, enfim, os ETFs de inflação, vale a pena eu ir para o CDI, tá? Porque é uma coisa que o Divo 11 tem ao investir em bancos e que o TLL 11 não tem. Não tem ninguém ali que ganha dinheiro com CDI, né? Mas as estatísticas mostram que vale a pena você casar talvez o TLL11 com IPCA+, com IB5P2, por exemplo, IMAB11, não pela diversificação da indexação ou do tipo de dívida em renda fixa, né? No tipo de produto de renda fixa, mas sim por baixar a volatilidade. Tá? A renda fixa, por natureza, é muito menos volátil do que renda variável. Tá? E você percebe que o TIL ali espanca o CDI. O Divo 11 também tem uma boa rentabilidade com o CDI. Então, para os dois ETFs, no longuíssimo prazo,
eu tinha na minha cabeça que, pô, letras financeiras era uma boa diversificação a alocação em um ETF de utilidade pública, por exemplo, de renda variável. Porque esses ETFs são as debentures mais é um DEB 11 com esteroide, pelas empresas lançarem dívida onde o DEB 11 compra, mas as empresas precisam lançar essa dívida, pagar o DEB 11, né, pagar as debentures e ainda lucrar. Então, por um raciocínio lógico, renda variável, utilidade pública, você necessariamente vai ser melhor remunerado do que as debentures. Porque as empresas elas precisam sobreviver pagando as debentures e ainda pagando os funcionários, crescendo, investindo. Então é natural que elas tenham uma margem maior. Logo, você, como acionista de renda variável do setor, tende a ter um retorno maior no longo prazo. 62% do tempo, 55% do tempo numa janela de 10 anos. Se você estica essa janela para 15 anos, você aumenta, e aí sim, alocadores de utilidade pública, 15 anos ou mais, foram ali 70 janelas, 48 janelas, 56 janelas analisadas, e aí o tio vence IMAB, IMAB5, IMAB5+, CDI, quem quer que seja. Mas eu quero trazer para vocês que essa diversificação no papel parece ser interessante entre invisto em UTIL, porque as empresas reajustam receita por IPCA+, e perdem lucratividade, se financiam por CDI+, né? Muitas vezes ali o CDI, o custo capital é importante para elas. Então vale a pena eu ir na ponta do CDI se eu aloco no UTIL. Mas a estatística não traz isso para a gente, pessoal. É um ponto de reflexão que eu trago nesse vídeo aqui. Pensem, né? Na minha cabeça era assim. Se eu compro a Engie, que eu tenho Engie para longo prazo, pô, vamos lá vamos fazer uma renda fixa no CDI, um pós-B11 no máximo. O mais interessante até que eu tenho é o LFix, letras financeiras, porque balanceia ali, eu tenho um IPCA mais com esteroide e eu tenho um CDI mais spread aqui. Porra, tô bem balanceado, né? Bacana. Mas o longo prazo diz que talvez seja mais interessante você casar um ativo de renda variável com um ativo de renda fixa, pensando em baixar a volatilidade da sua carteira como um todo, do que necessariamente pensando em diversificar a renda fixa, sendo que utilidade pública disputa dinheiro com o CDI. Então, porra, na renda fixa eu vou no CDI, porque aí eu tenho os dois mundos, né? Talvez um gráfico como esse, uma informação como essa, pessoal, faça a gente raciocinar um pouquinho. Agora, olhando então, concluindo, pessoal, o TIL ele é mais resiliente do que o DIVO 11 versus renda fixa no longuíssimo prazo. Tá? No longo prazo, o TIL ele é mais interessante. Até 5 anos, o DIVO é mais interessante. Acho que essa é a conclusão que eu chego para vocês olhando nesse gráfico aqui, né? Nessa última janela onde eu mostro. Se a gente for aqui para 15 anos, tá? Pegando aquela janela de todo mundo, né? Renda fixa, renda variável, patati patatá, a gente tem, pessoal, em janelas de 15 anos, o TIL vencendo o DIVO, tá? Em 100% do tempo. Tá? Então, eu acho que no longuíssimo prazo, 15 anos, o TIL, pessoal, é um IPCA mais com esteroides. Tá? É um IPCA mais com esteroides, com menor volatilidade, principalmente porque, em relação ao DIVO, principalmente porque no longo prazo vão ter tantos ciclos de commodities que o TIL não pesca, ele não pega. Tá? No curtíssimo prazo, esse ciclo de commodities é até positivo para o DIVO. Eu acho que se você expande, tá? Acaba aqui sendo utilidade pública até menos volátil de certa maneira e mais resiliente na entrega de resultado. Tá? Vejam que em janelas de 15 anos, por exemplo, o DIVO até apanha do IMAB. Até apanha do IMAB5 e do IMAB. Enquanto que o TIL bate no IMAB, tanto 5 como o IMAB normal. É uma informação relevante, pessoal. É uma informação relevante. Tá? É uma informação bem relevante. Coisa que eu não tinha na minha cabeça. Tá? O TIL é um cavalo de corrida, talvez seja de fato um cavalo de corrida no longo prazo. Talvez o melhor cavalo que a renda variável brasileira hoje disponibiliza. Ele é simples, gostaria muito que ele fosse até mais barato. Tá? Eu acho esse 0,50 para o TIL muito caro. Tá? Eu acho que
pô, poderia baixar, quem sabe baixa, mas é um cara que, ao comparar com o índice de dividendos, talvez pelo índice de dividendos contemplar commodities, essa volatilidade gera ali um tranco e barranco que no longo prazo, esse caminhar das empresas de utilidade pública via inflação, de entregar retorno real por consenso, né, por obviedade, gera um maior retorno. Beleza? Pessoal, rápido break aqui, só para fazer um merchan do nosso parceiro que é a Toro Investimentos. Você que investe em ETFs, pessoal, basicamente já sabe o que vai investir. Talvez esse vídeo aqui ele tenha elucidado entre Divo e o Tio, e talvez até mais importante, tenha elucidado sobre qual renda fixa ali para o longuíssimo prazo acompanhar esses dois caras. É um papo bem reflexivo esse, mas a Toro está aqui como parceira principalmente para diminuir ou zerar os seus custos. Na verdade, zerar os custos. Então, todas as corretagens na Toro, pessoal, é free. O link vai estar na descrição, no primeiro comentário fixado. Você transferindo um cascalho ou até abrindo sua conta e depositando um dinheirinho lá, você ganha um curso comigo. A Toro envia para você, são 12 módulos. Traders de plantão, corretagem todas zeradas, inclusive de opções. Porém, tem custo de exercício, é 0,50%. Esse é o único custo que você pode olhar. Não precisa ativar RLP para conseguir o Profit Toro. Tá? Agora, se você quiser o Profit Pro, aí você precisa operar 4 contratos, mini contratos por mês. Aí você libera o Profit Pro, tá? Com módulo opções também na faixa. Certo, pessoal? Então, basicamente, eu tentei ali colocar para você as principais vantagens de um e outro. Há muitas correlações, acabei não comentando. Sim, tem 7 sobreposições entre o Tio e Divo hoje, na carteira teórica operacional de hoje, a agosto. Nós temos Semig, Copasa, Engie, Isa Energia. Deixa eu finalizar aqui as outras. E aí nós vamos para Taesa, Sanepar e CPFL. Tá? Foram 7, né? É isso aí. Taesa, Sanepar e CPFL. Bacana, essas são as sobreposições. Agora eu comento na possibilidade. Eu acho que ninguém tem essa intenção, mas se alguém tiver, eu quero ter Divo e quero ter o Tio. Minha opinião, pessoal, nunca é recomendação, nem no clube do ETF, nem no clube dos dividendos, não tenha, tá? Não porque os dois ativos não sejam ótimos, são ótimos, tá? Principalmente para longo prazo, talvez o Divo ali, né, no longo prazo você ter um IPC, você ter um B5P2 ou um IMAB 11, talvez seja melhor, até pela volatilidade menor, tá? Eu acho que você está bem obrigado ali. Agora, por que eu não teria os dois, pessoal? Pelo simples fato dessa correlação ser muito positiva. Tá? Eu fujo de ativos, principalmente em carteira de ETF, que a gente tem a possibilidade de diversificação bem mais interessante, bem mais facilitada. ETFs que têm correlação na média. Correlação não é uma coisa estática, ela se movimenta, mas na média, acima de 0,50, pessoal, positivo, tô fora. Tá? Então, nos momentos onde eles não tiveram correlação, sim, não chegou a ser negativo em nenhum momento a correlação. Tá? Então, a correlação entre o Tio que está em cima e Divo 11 que está embaixo é muito positiva. Então, eu não teria. Tá? Eu tenho o NSDV e o Tio, pessoal, só que o Tio, depois de um vídeo desse, até me faz refletir. Quem que é o ETF que deveria ser especulativo, né? Mas o Tio, para mim, ele é especulativo. O NSDV não é. Tá? O NSDV, eu pretendo manter o NSDV para o longuíssimo prazo. Tá? Agora, o Tio não. O Tio, eu acho que ele deu uma super pernada de alta aqui em 2025 e eu acho que ele vai dar mais uma. Tá? Talvez ali em 2027, 2028, não sei. Tá? Mas nessa próxima pernada de alta, e ele tem essa característica de 100% de alta, 137% de alta, recentemente foi 115% de alta, ele tem essa característica. Nessa próxima pernada de alta, eu corto. Só que um vídeo como hoje, como o de hoje, pessoal, eu vou confessar, é egoísta esses vídeos, ele me faz pensar. Hoje, o utilidade pública, no meu quadro aqui de alocação de classe de ativo, ele está nessa parte aqui, ó, oportunidade. Tá? Trading, 10%. Quero comprar uma tese, porque eu acho que meu capital vai dobrar no próximo ciclo de alta e vai ser em menos de 5 anos.
Pô, tô interessado. Renda fixa hoje até está entregando perto de dobrar em 5 anos, porque a gente tem aí 14, 15%, dependendo do título que você pega. Tá? Se for para o mercado secundário, você dobra seu capital, provavelmente em 5 anos carregando a renda fixa, mas tem um risco também. Né? CDBs aí diversos, arriscados, nem preciso dizer. Né? Mas eu acho que o tio tem essa capacidade também, tá certo? Então por isso que eu tô nele. Agora, com esse estudo de hoje, dá uma balançada, porque o tio, ele é um cavalo de corrida mais volátil do que renda fixa. Eu tenho de cabeça, então o tio está na casa dos 30%, 35%, o 27%, 28%, o IDIV ou o DIVO 24%, 23%, 22%, um pouquinho abaixo. Só que a gente percebeu que no longo prazo, até por bom senso, o tio bate os IMABs, porque as empresas se financiam muitas vezes com debêntures que são muitas vezes indexadas a IPCA+, etc. Então elas precisam pagar essas debêntures e ainda lucrar. Então é natural que no longo prazo as empresas que compõem o índice sejam melhores do que debêntures, né? São mais voláteis. Aceita a volatilidade? Ótimo, está caindo 20 e tantos por cento da máxima. Você aguenta? O TLL 11? Então, no longuíssimo prazo, eu mostro para você que ele é melhor do que o Divo. Tá? E talvez você não queira ter, como eu tenho hoje, o tio nessa casa aqui de oportunidade, de tema estratégico para ganhar dinheiro, dobrar capital em 5 anos, por exemplo. Você queira ter esse cara aqui. E até faz sentido você ter ele aqui para longuíssimo prazo. Por que faz sentido? Porque, de novo, empresas de utilidade pública, a não ser que mude a regra, tá? Você tem as empresas tendo que pagar as debêntures, investir, pagar os funcionários, gerar valor. Ou seja, elas precisam ser não somente IPCA mais margem, mas debênture mais margem. Então, você tende a ter um retorno maior do que o DEB 11, do que o IMAB 11, do que o B5 P2 11. Certo? Qual é o principal risco do tio frente ao Divo, pessoal? É que no Divo, o setor ele é mais diversificado em setores e não é todo setor que é altamente regulamentado. Setor de utilidade pública, se chega um governante e fala, olha, vou travar o boleto, tá? Não vai ter reajuste da conta de energia, da conta de água. Bom, você tem um pepino ali. Não tem o que fazer. Essas empresas têm que falar amém. Tá? Elas não têm exportação, elas não têm como driblar, não tem outro modelo de negócio a não ser tratar, distribuir água, distribuir gás natural, explorar gás natural, distribuir, gerar ou transmitir energia elétrica. Então, tem esse risco, certo? Assim como o Better 11 ou Best 11 também tem esse risco. Os setores, Febraban, contribuição sobre lucro líquido ali. CSLL às vezes aumenta, quando precisa arrecadar mais. A Conta Energia, na Dilma 2, também travou, congelou o boleto. Saneamento básico, privatiza, mas depois estatiza, se for de repente igual à Europa. Então, Telecom, nem preciso dizer, agora o 5G vai ter um imposto não sei das quantas, ou 6G, ou aquilo, ou aquele outro, tá? Então, esses setores, pessoal, são maravilhosos, principalmente para quem é vovô, não quer participar do que é sexy, né, da inteligência artificial, tecnologia. Para quem é velho, não é growth, ou não para quem é, né, mas para aquela parte da carteira que é valor, Better 11 e o Tio 11 tem comparativo no clube do ETF, é pau a pau, certo? É muito bom, bacana, só que são setores altamente regulamentados. Se você é cético com regulamentação, o Divo 11, por meio de commodities, talvez por empresas até de outros setores como construtoras entrarem lá no índice de dividendos, porque estão pagando dividendos pra caramba, você vai conseguir ter maior diversificação. Tá? Enquanto que setores mais regulamentados, uma canetada pode fazer bastante barulho. Beleza, pessoal? É isso. Esse é o vídeo, longo, mas eu tentei explicar entre Divo e o Tio os meandros de cada um e também renda fixa. Poxa vida, por que não? Tá bom? Feito isso, o link da Toro tá na descrição, no primeiro comentário fixado. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.